mundo nos irá e saberá.
Irmãos e amigos que estão nos vendo e assistindo nessa manhã de domingo, muito bom dia e que a paz de Cristo esteja sobre cada um de vocês nesta manhã. Vamos estudar a palavra de Deus juntos, vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra e que tem sido de muita presteza para nós nos dias de hoje, né? Precisamos entender o que Deus está falando através da sua palavra, desses livros tão preciosos, que muitas vezes nós lemos e achamos que isso foi escrito lá para o passado, para uma igreja lá do passado. Não, a palavra de Deus ela é atual, ela serve para nós. Nós terminamos uma série de estudos sobre o Apocalipse, sobre escatologia mais precisamente, né? Vários vídeos foram gravados, mais de 10 vídeos com vários temas diferentes, né? Falamos sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a batalha da Margedon, sobre o milênio. Enfim, falamos sobre todo o estudo escatológico que envolve o livro de Apocalipse. E terminamos com a carta às 7 igrejas da Ásia, que foi o nosso último tema, o último vídeo, a última carta. Então, se você tiver interesse, é de muito bom proveito que você veja ou reveja esses vídeos para que você possa não só trazer para dentro de você aquilo que Deus quer falar, mas também transmitir para outras pessoas. Né? Está no link aqui abaixo, que você possa então buscar o entendimento das coisas de Deus, principalmente se referindo ao livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre mais uma carta, a carta à igreja de Corinto, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. E ele tinha um apreço muito grande por essa igreja. Essa igreja foi fundada por ele mesmo, na sua segunda viagem. Ele estava em Atenas, os irmãos vão lembrar desse fato. Ele estava em Atenas e estava falando sobre os vários deuses atenienses, quando ele chegou a uma imagem de um Deus desconhecido, a um altar a um Deus desconhecido, que ele começou a falar, então, do Deus verdadeiro, começou a falar de Jesus Cristo, e a partir do momento que ele começou a falar a respeito da ressurreição de Jesus, né, os gregos atenienses quiseram apedrejá-lo e ele teve que fugir de Atenas e ir para a cidade de Corinto, que era próxima, né, era sul da Grécia, na região da Acaia, né? E aí ele foi para Corinto, né, uma cidade que fica mais ou menos a 80 quilômetros de Atenas, uma cidade portuária, rica e influente. Então, Corinto, toda cidade portuária naquela época era uma cidade rica, né? Porque por ela passavam vários tipos de comerciantes, de comércio, e a cidade então ia se enriquecendo com essas coisas. A igreja então foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quem morava lá era Priscila, Áquila, que faziam tendas, e o apóstolo Paulo aproveitou para também fazer tendas para sobreviver e para manter o seu ministério, né? Até que as informações das igrejas que tinham acabado de ser fundadas chegaram a Paulo. Aí ele começou a escrever as cartas. Aí ele escreveu de lá de Corinto, ele escreveu a carta 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, ele começou a escrever cartas a partir de Corinto. Durante 1 ano e meio, ele ficou ali naquela igreja, fundamentando a igreja, firmando a igreja, estabelecendo a igreja. Então, essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, aproximadamente no ano 52, depois de Cristo. E depois que ele saiu de Corinto, ele fez uma rápida passagem lá por Éfeso, deixou lá Priscila e Áquila, seguiu para Jerusalém para prestar seu relatório dessa segunda viagem missionária aos líderes da igreja que estavam lá em Jerusalém. De lá ele seguiu para Antioquia
onde era a sua igreja sede, da onde ele era membro, né? Da igreja de Antioquia, da Síria. E depois ele saiu para a sua terceira viagem missionária. E o primeiro lugar que Paulo foi, depois de estabelecer, de ver, de verificar as igrejas da Galácia, foi para Éfeso, aonde ele ficou 2 anos e meio. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso nas 7 cartas, né? As 7 igrejas lá do Apocalipse. Então, nós falamos sobre isso. Foi a igreja que mais teve a presença do apóstolo Paulo, que mais ensinamento teve a respeito do reino de Deus, através de Paulo. Então, ele estava lá em Éfeso, já na sua terceira viagem missionária, quando alguns irmãos, membros da família de Cloé, né, chegaram em Éfeso e deram notícias da igreja. A igreja é boa, é uma igreja viva, uma igreja abundante em dons, né? Uma igreja assim assado, mas é uma igreja que está tendo muita discordância, muita contenda, muita divisão entre os irmãos. Paulo ficou muito triste, né? E eu vejo aqui um ensinamento até para quem vai dar uma notícia no sentido de edificar, não no sentido de destruir, mas no sentido de edificar, né? Sobre algum membro da igreja e falar assim, não, pode dizer que fui eu que falei, porque Paulo não omitiu o nome de Chloe ou de Cloé. E é muito ruim quando um líder vai disciplinar algum membro da sua igreja e fala assim, eu ouvi dizer, vieram me falar, mas eu não posso dizer quem é. É muito ruim isso. Falta de transparência dentro do meio cristão, isso não pode existir. Então Paulo falou assim, olha, a família de Chloe veio e me disse que está tendo problemas aí. Paulo já tinha escrito uma carta para a igreja de Corinto, antes dessa primeira carta, porque ele falou assim, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Então ele já tinha escrito uma carta antes. Essa carta se perdeu, nós não sabemos aonde ela está, né? Então, nós temos acesso a essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E é em cima dessa carta que nós vamos trabalhar. Por que trabalhar a igreja de Corinto? Porque é uma igreja muito semelhante às nossas igrejas aqui do Ocidente, as que nós conhecemos, né? Então, não quero dizer que todas as igrejas tenham todos esses problemas, mas muitos problemas que são citados aqui fazem parte do dia a dia de muitas igrejas, né? Eu fico imaginando um pastor da igreja de Corinto falar assim, meu pai, o que eu tô pegando aqui? Qual a dificuldade desses membros, né? Na igreja de Corinto tinha divisão, tinha imoralidade, tinha litígio entre os irmãos, um irmão colocando outro irmão na justiça. Na igreja de Corinto tinha falta de amor durante a celebração da Santa Ceia ou da festa ágape, que era uma festa de comunhão entre eles. Tinha um mau uso do dom de línguas. Era uma igreja muito cheia de problemas. E Paulo precisou então escrever essa carta para tentar direcionar a igreja de Corinto e corrigir esses problemas. Essa carta então foi escrita 4 anos depois da igreja ser fundada. Então a gente vê que precisamos ser discipulados para nós não incorrermos nos problemas que a igreja de Corinto correu. Porque a igreja de Corinto tinha simplesmente 4 anos. Então não precisava ter passado por tudo que passou, né? E esses problemas todos penetrando na igreja como se o evangelho ainda não tivesse feito muita diferença na vida das pessoas. Paulo chegou a falar que ele estava escrevendo a carnais, não eram pessoas espirituais. Olha, eu estou tratando vocês como pessoas carnais, porque eu não estou vendo vocês fazerem a diferença que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Então, essa carta foi escrita para resolver esses problemas, para tirar questões, resolver questões, tirar dúvidas, trazer ensinamento. Então, todas essas foram as motivações dessa carta. Nós vamos falar hoje dos capítulos 1 até o capítulo 4, onde Paulo fala claramente a respeito de um problema,
uma questão e uma dúvida, que poderia ter sido perguntas feitas para ele, né? E ele estava tentando tirar essas dúvidas dentro desse contexto da carta. O primeiro problema é a divisão mesmo na igreja, é o motivo pelo qual ele iniciou falando, né? Versículo 10 do capítulo 1. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês digam toda uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vocês, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é o Pedro, né? E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Depois, no capítulo 3, de 1 a 6, ele fala assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, eu dei para vocês o básico da fé cristã. E eu não posso me aprofundar mais, eu não posso dar uma comida mais consistente para vocês, porque vocês estão agindo como pessoas carnais. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Não andas segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais vocês creram, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. No caso, aqui ele citou Apolo. Quem foi Apolo? Apolo foi aquele camarada que apareceu lá na igreja de Éfeso. Paulo ainda não tinha chegado na sua terceira viagem missionária lá. Quem estava tomando conta da igreja de Éfeso era Priscila e Áquila, que Paulo tirou de Corinto e levou para lá, para que tomasse conta da igreja recém-fundada. Mas Apolo era uma pessoa que falava muito bem. Era tipo do cara eloquente e talvez até carismático, coisa que Paulo não era. Né? Paulo às vezes era muito duro no que falava, Paulo era incisivo naquilo que pregava, e Apolo não, Apolo tinha uma eloquência, Apolo tinha um carisma. Conquistou a igreja de Éfeso, mas ele queria mesmo era ir para a igreja de Corinto. Então ele recebeu uma carta de apresentação de Priscila e Áquila, olha, você vai então para Corinto, nós vamos mandar uma carta de recomendação, porque nós viemos de lá, eles nos conhecem. E foi isso que fez. Apolo chegou em Corinto com uma carta de apresentação de Priscila e de Áquila. E aí, quando ele chegou lá em Corinto com essa carta, ele assumiu quase que uma liderança dentro da igreja de Corinto. E aí começou. As pessoas que conheceram Paulo durante 1 ano e meio, né, começou então agora a abrir mão, né, da pregação de Paulo para entrar na pregação de Apolo, que não era diferente da de Paulo. Ele não estava pregando um evangelho diferente, ele só estava pregando de uma forma diferente o evangelho, né, com certo carisma, com certa eloquência, mas era o mesmo evangelho pregado por Paulo. E Paulo sentiu isso, por quê? Porque eles estavam agora rejeitando muitas vezes a palavra de Paulo. Quantas vezes hoje a gente vai atrás de pessoas que falam bem, que são muito eloquentes? Às vezes elas falam a verdade, às vezes elas falam a palavra pura e verdadeira, mas às vezes elas nos levam por caminhos tortuosos. Tenhamos cuidado, tá? O Apolo não, o Apolo estava falando direitinho, estava falando realmente o Evangelho de Cristo, mas ele pregava de forma diferente de Paulo e foi aceito por alguns então da igreja de Corinto.
Aí tinha um outro grupo lá na igreja de Corinto que falava assim, não sou nem de Apolo, nem sou de Paulo. Eu prefiro Pedro, porque Pedro andou com Jesus. Aí formou o grupo dos que preferiam Pedro. Nessa altura do campeonato, Pedro nem passava por Corinto. Era só questão de divisão mesmo, de opinião. Mas isso estava criando contendas e várias dissensões no meio do povo de Deus. E tinha outros que queriam ser os mais espirituais de todos. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. E aí não tinha fim isso, né? Então o grupo de Paulo e Apolo, que era um grupo mais forte, porque era um grupo mais presente, era um grupo que era conhecido da igreja de Corinto, porque ali na igreja de Corinto, até onde eu sei, ninguém conhecia Jesus, ninguém conheceu a Jesus pessoalmente. Até então, Pedro não tinha estado na cidade de Corinto. Então, eles conheciam pessoalmente o apóstolo Paulo e Apolo, um homem de Deus, né, muito culto, mas que sem querer estava criando divisão na igreja de Corinto. Então, Paulo já quebra logo essas pessoas. Olha, se vocês estão fazendo divisões na igreja por causa disso, vocês são carnais. E às vezes a nossa divisão nem é por pregador. Às vezes a nossa divisão é por conta de grupos gospel, é por conta de cantores gospel, é por conta de trabalho na igreja, né? Eu trabalho dessa forma, meu trabalho rende mais do que o seu, né? Às vezes as divisões acontecem por causa de doutrinas, né? Se pode usar calça, se não pode usar calça, se pode pintar o cabelo, se não pode pintar o cabelo, se pode cortar o cabelo, se não pode cortar o cabelo. São doutrinas que vão causando divisão. Ao invés de se firmar na doutrina dos apóstolos, estavam se firmando em doutrinas de homens, né? Opiniões divergentes sobre vamos fazer a igreja, vamos construir a igreja abrindo cantina. Outros não concordavam, porque diziam que não era bíblico, que não era doutrina dos apóstolos. Outros concordavam, e aí mais uma divisão. E as divisões assim vão acontecendo no meio do povo de Deus. E aonde tem divisão, o inimigo entra. E o inimigo entrando, a igreja não prospera. Então, onde que deve-se usar o dinheiro da igreja? Uns acham, não, deve usar para missões, outros acham, não, deve usar para ação social, outro diz assim, não, deve fazer bazar. E aí vai outra discussão, outra divisão. Se nós não aprendermos aquela máxima de John Wesley, nós não conseguiremos prosperar como igreja, seremos eternamente crentes carnais. Né? John Wesley falou, no essencial, eu finco o pé. No secundário, eu penso e deixo os outros pensarem. Então, o que é essencial, gente, para nós? O essencial é a nossa fé, é o credo apostólico, aquilo é a essência da nossa fé. Naquilo que a Bíblia não é clara, eu deixo os outros pensarem. Você quer pensar assim? Você pensa assim, né? Se você vai estar construindo, e Paulo, ele faz uma ligação entre preferências e entre ministérios com a questão dos galardões, do que nós estamos construindo na vida das pessoas, né? Nós podemos, então, ter um susto, estarmos, então, construindo edifícios de palha, de feno e de madeira, né? Então, assim, o apóstolo Paulo, ele queria deixar claro que as divisões, elas geravam até trabalhos de forma errada, né? Nós vamos construir em cima da vida de alguém, em cima das nossas próprias vidas, um edifício que pega fogo e se consome. E eu não tenho nada para apresentar no dia da chamada final, no dia que o Senhor vier arrebatar a igreja. Então, o que nós vemos em tudo isso
é que essas divisões muitas vezes eram causadas por coisas não essenciais, né? Então, se tem uma discussão na igreja, olha, uma pessoa homossexual, ela pode ou não exercer o ministério da igreja? Não. Ela pode estar na igreja? Pode, desde que ela não contamine outras pessoas, desde que ela não, desde que ela seja confrontada com o pecado dela. Então, hoje existem discussões se pode, se não pode, se a igreja aceita ou não o casamento de homossexual, se aceita, chegando a ferir a palavra de Deus que condena não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. E a Bíblia é muito clara, não só uma vez, mas várias vezes, que os sodomitas, né, os homossexuais, não herdarão o reino de Deus. O pecador precisa ser confrontado com o pecado. Temos que amar o pecador, mas abominar o pecado que ele comete e que às vezes traz para a igreja e às vezes não é confrontado. Então, essas divisões que estavam acontecendo na igreja eram divisões que não eram nem doutrinárias, eram preferências particulares. Você pode preferir um determinado pregador, você pode preferir um determinado tipo de música, pode, sem problema nenhum, desde que você não faça disso uma bandeira e que você faça disso uma divisão, um motim dentro da igreja. Então, daqui a pouco, se nós formos deixar isso à vontade, daqui a pouco vai ter o banco dos conservadores, o banco dos tradicionais, o banco daqueles que tudo é possível, tudo pode, tudo é lícito. A igreja é uma só, é isso que Paulo está querendo dizer. Nós temos que concordar naquilo que é a essência do Evangelho. Aquilo que sai fora da essência do Evangelho, que não fere a palavra de Deus, nós pensamos e deixamos os outros pensarem. Então, Paulo resolveu essa questão da divisão da igreja, chamando os crentes de Corinto de carnais. Se vocês não mudarem a forma de pensar e a forma de agir, vocês vão continuar sendo crentes carnais. Vocês precisam aprender a doutrina correta e a serem crentes espirituais e receberem, né, a questão das diferenças de pensamentos que temos. Pensamos diferentes, mas a Bíblia é única. Então eu não posso dizer para você, olha, eu penso diferente de você, você acha que adulterar não é pecado. Mas a Bíblia diz que o adultério é pecado. Então, eu fico sempre com a Bíblia. Pode o bispo da igreja falar o contrário. A minha posição é da palavra de Deus. E é nisso que nós temos que nos firmar. Bom, a primeira questão que poderia ser uma questão, mas não foi um motivo de pergunta de ninguém, mas Paulo já de forma indireta respondeu a questão do batismo. Na sequência do capítulo 1, que nós lemos um trecho dele, ele fala assim, no versículo 14. Vou ler do 13 até o 16. Vou começar no 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vocês eu batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanes. Além disso, eu não sei se eu batizei algum outro. Paulo não dava importância ao batismo? Eu não sei. Mas Paulo via que o batismo ele era uma consequência de uma confissão de fé. O batismo ele era uma consequência de algo que já tinha ocorrido no coração. Paulo ele não ia desdizer o que ele falou. Ele não ia falar contrário ao que ele mesmo disse, né? Então Paulo disse na carta aos Romanos que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ele não fala aqui
olha, se teu coração crer e se você for batizado, será salvo. Ah, mas Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. A condenação é quem não foi batizado ou quem não creu? Então, a nossa salvação está condicionada à nossa fé em Cristo Jesus. A nossa mudança de comportamento que indica que nós nos convertemos. Houve então um retorno a uma prática mais cristã e aí mostra que houve uma conversão. Paulo, ele citou lá em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 e 29, uma coisa interessante. Ele falou uma coisa interessante. Porque não é judeu aquele que é exteriormente, nem é circuncisão aquele que exteriormente é na carne, mas judeu é aquele que é no coração, no seu interior, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que era a circuncisão para o judeu? A circuncisão para o judeu significava: essa criança que nasceu está sendo circuncidada e ela faz parte do povo de Israel. Então, não existia nenhum povo naquela época que circuncidava os seus filhos, só o povo de Israel. Então, o povo de Israel ele era reconhecido como israelita pela circuncisão. Indicava, eu faço parte do povo de Israel. Mas não adiantava ele ser circuncidado se ele não seguisse os caminhos de Deus. Se ele não seguisse os caminhos de Deus. A gente tem várias provas disso, vários elementos da palavra de Deus, personagens da palavra de Deus que corroboram aquilo que eu estou falando, né? Os próprios filhos de Eli foram circuncidados. E, no entanto, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Vários reis de Israel, como Acabe, foi circuncidado. E aí nós vemos que a circuncisão em si não torna a pessoa realmente do povo de Israel. O que tornava era a pessoa do povo de Israel era a sua mudança, era a aplicação dos princípios de Deus na sua vida. Então, o batismo, para nós cristãos, ele tem uma semelhança com a circuncisão. Quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos dizendo para o mundo que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Mas eu posso ser batizada lá no Rio Jordão 10 vezes. E se eu não tiver mudança de vida, isso não teve interferência nenhuma na minha vida nem na minha salvação. Então não é o batismo em si, mas é a mudança de vida. É por isso que Paulo fala, não é judeu aquele que é no exterior. Não é circuncidado aquele que é só na carne, mas aquele que é circuncidado no coração. Não é batizado aquele que só foi batizado na água, mas aquele que foi batizado no coração. Quantas pessoas foram batizadas dentro de rios, em piscinas, no Rio Jordão, e nós vemos aí no mundão, rejeitando a Cristo e às vezes até renegando a sua fé. Então, não é o batismo que nos faz salvos, e sim o nosso coração. É importante batizar? Sim, eu estou dizendo para o mundo que eu creio em Cristo Jesus, que Ele é o Senhor da minha vida e que a partir daquele momento do meu batismo eu faço parte também do povo de Deus aqui na terra. Mas Paulo, ele mostrou com esses 3 versículos aqui que ele foi enviado para evangelizar e que mais importante são as pessoas crerem. O mais importante para Paulo era a fé que as pessoas estavam demonstrando em Cristo Jesus, o comportamento de mudança que elas estavam tendo, não se elas eram batizadas ou não batizadas. Ele deixava isso para outras pessoas fazerem. Ele não negou o batismo. Ele não negou. Então hoje nós vemos brigas, porque pode batizar criança, não pode batizar criança, porque batiza nas águas, porque batiza por aspersão, porque batiza por derramamento, existe um monte de tipo de batismo, e as brigas eternas de muitas denominações. Então, a própria igreja metodista, muitas vezes ela é discriminada pelas igrejas
que praticam o batismo por imersão, porque essas igrejas afirmam que o batismo bíblico é o de imersão, porque Jesus foi batizado nas águas. Então, por falta de conhecimento puro, por desconhecimento puro, que as pessoas brigam por conta de um assunto que é importante para afirmar a nossa fé, para dizer para as pessoas que nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Mas o mais importante na nossa salvação não é o batismo, é a confissão, é o arrependimento. Os metodistas aceitam o batismo infantil. Esse batismo, numa analogia feita com a circuncisão lá do Antigo Testamento, ele implica dizer que a criança ela foi incluída no reino de Deus pelos pais, através de um batismo. Mas essa fé dessa criança tem que ser confirmada mais tarde, através da profissão de fé. O batismo em si não quer dizer, pronto, já está livre, se morrer com 20 anos já está livre. Não. Essa criança que foi batizada quando criança, ela tem que depois confirmar essa posição pela profissão de fé. O judeu que era circuncidado quando criança, ele tinha que confirmar essa inclusão no povo de Israel, ou do povo de Israel, com as práticas da palavra de Deus. As práticas da vontade de Deus, daquilo que era pregado pelos profetas. Então, é o que a gente vê claramente, é que existe muita confusão e muita briga à toa por causa de batismo, né? Então, até por conta disso, muitas igrejas negam a Santa Ceia quando um membro de uma outra igreja que entende o batismo de forma diferente frequenta. Como é que pode ser negado a um irmão em Cristo? Simplesmente porque ele foi batizado de forma diferente do que o outro. Temos que olhar com isso com os olhos menos carnais e mais espirituais. Só para efeito de conhecimento, a igreja metodista aceita os 3 tipos de batismo: por imersão, por aspersão e por derramamento. Derramamento é aquele quando você joga água assim e batiza várias pessoas ao mesmo tempo, né? Entende-se que o batismo que foi feito lá em Atos dos Apóstolos, quando aquelas 3.000 pessoas se converteram, foi um tipo de derramamento. Mas, assim, a igreja metodista aceita, mas a prática usual da igreja metodista é o batismo por aspersão, que é aquele que pega a água na mão e coloca na cabeça da pessoa e batiza a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas querendo afirmar e confirmar aqui, ser um verdadeiro cristão não significa porque eu fui batizado, eu sou um cristão. Não. Porque eu fui batizado é porque eu tenho a fé em Cristo Jesus. E eu vou provar com as mudanças de atitudes de que esta fé me transformou de verdade. Então, o batismo não é a causa, é uma consequência da nossa fé. E o terceiro ensinamento de Paulo aqui, né, que é mais ou menos uma questão, uma dúvida, é a respeito do galardão. Ele vinha falando sobre a divisão da igreja, de Paulo, de Apolo, né? Ele vinha falando sobre isso, de repente ele fala, no versículo 8 do capítulo 3, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Cristo e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, mas tem um outro que edifica sobre ele. Veja cada um como está edificando sobre as pessoas, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata e pedras preciosas, ele pode formar também um edifício de madeira, de feno e de palha. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra
de cada um. E se a obra de alguém se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Então, Paulo, ele tira uma dúvida que poderia ter surgido na igreja de Corinto, né? Não foi uma pergunta específica, mas aqui ele começou a falar a respeito do galardão. Olha só, eu plantei, eu estabeleci essa igreja, eu plantei, eu fui uma agricultora aí dessa igreja, mas quem está dando, está regando, está tomando conta aí é o Apolo. Mas quem está dando crescimento é Deus. Então nem eu nem Apolo somos ninguém, somos apenas cooperadores. Agora, cada um tem que saber como edifica. O Apolo tem que saber o que ele está edificando na vida de vocês. Se são edifícios de ouro, de prata ou de pedra preciosa, que se provado pelo fogo vai permanecer, ou se ele está edificando na vida de vocês feno, madeira e palha. Tem muita gente querendo aparecer no meio cristão, querendo dar uma de professor, de mestre, de pastor, de líder e fica colocando sobre o fundamento que é Jesus. A pessoa que acabou de se converter coloca em cima desse fundamento elementos fáceis de ser queimados. Então, é um crente frágil, é um crente que se desmorona com facilidade, é um crente que desaba com muita facilidade, que o primeiro vento que sopra, cai. Então, temos que saber o que nós estamos edificando na vida das pessoas. Nós vamos continuar estudando a igreja de Corinto, né, nos próximos domingos. Eu não sei quantos domingos ainda teremos, mas eu creio que nós vamos entender um pouquinho as dificuldades que essa igreja tinha e que passou. O próximo assunto que nós vamos tratar está no capítulo 5, é imoralidade na igreja, é algo grave, e isso tem acontecido muito nas nossas igrejas no dia de hoje. Litígio, irmão brigando contra irmão por causa de dinheiro, né? Então, nós vamos colocar essas questões no próximo domingo, no nosso próximo estudo. Que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham uma semana vitoriosa, realmente cheia da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se Jesus não voltar até o próximo domingo, estaremos juntos novamente. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Deus, ó Pai, esse estudo ao Senhor, que ele, Senhor, possa cumprir o propósito para o qual ele foi dado. A tua palavra não volta para o Senhor vazia, ela cumpre aquilo para o qual ela foi lançada, Pai. O Senhor é um Deus zeloso que vela em cumprir a tua palavra, por isso, em nome de Jesus. Ó Pai, se alguma dúvida ficou, algum questionamento, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa estar, ó Deus, tirando todas as dúvidas, dirimindo, Senhor, todos os questionamentos, Pai, e que o teu povo possa crescer e ser edificado, deixar de ser crente carnal para ser crente espiritual. Que possamos, ó Deus, ter maturidade no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que tenhamos um domingo abençoado. Amém.